E os brinquedos exercem papel fundamental na formação da criança. Enquanto brincam, os pequenos vivem experiências ricas, adquirem novos aprendizados e desenvolvem habilidades motoras e cognitivas. Por isso, saber quais os brinquedos são os mais indicados e também a importância desse estímulo é essencial. E claro, quem vai esclarecer melhor sobre o assunto hoje é a pedagoga e psicopedagoga Edilane Geres. Boa tarde, Edilane, seja bem-vinda. Obrigada. E a gente tem uma série de brinquedos aqui, brinquedos fáceis que a gente encontra em qualquer lugar e que ajuda bastante no desenvolvimento das crianças, né? Sim, muito. Porque essa importância, a gente, nesse momento, mais ainda, estar falando do brinquedo, por conta da demanda e aumento de uso de telas, Lucy. Impressionante como as crianças hoje em dia têm uma facilidade para lidar com isso daqui. Exato. Né? E às vezes esquecem de brincar. Né? Fala pra gente então um pouquinho da importância desse tipo de brinquedo para o desenvolvimento das crianças. Sim, então não precisa ser um brinquedo muito estruturado, muito elaborado. Esses brinquedos são brinquedos na categoria pedagógica. Eles trazem um desenvolvimento que a gente precisa na educação, na aprendizagem. Por exemplo, esse aqui é um bem famoso, Lucy. Meu filho tem 20 anos, meu filho tem 27 anos, eles amam brincar. As crianças amam brincar com isso. Nós, psicopedagogos, utilizamos como avaliação. Então, quando uma criança chega lá no instituto, chega na minha clínica, eu uso isso como uma avaliação de raciocínio, de memória de trabalho e o quanto essa criança tem desenvolvimento cognitivo para resolver problemas. Então, nisso me dá um score, me dá uma quantidade de como ele está desenvolvido nessa habilidade. Essa torre chama Torre de Hanoi, é muito conhecida. Ela foi elaborada por um matemático francês de 1883 e ela trabalha totalmente em memória operacional, que é resolução de problemas. Então, quando eu coloco 3 discos para a criança resolver, e tem regras, isso que é bom também dos jogos, porque tem regras, as crianças começam a aprender regras, porque isso é muito importante, no social também, e as telas têm tirado isso. As telas têm pesquisa que as crianças estão ficando muito em tela, que está até interferindo em relações sociais. As crianças estão com muita dificuldade. Nós vimos no retorno das aulas a agressividade que estão com os alunos, então cria irritabilidade, depressão, ansiedade. Então, quanto menos tiver uso de tela, melhor. E esses brinquedos são muito bons para o raciocínio, então não vai estar só brincando, vai estar desenvolvendo também. E é importante frisar que pai, mãe, vovó, quando for brincar, deixar o celular de lado, porque a gente vê muito pai, muita mãe, coloca lá o filho para brincar e fica ali no celular e esquece. A criança tá brincando ali sozinha. É bom tirar também a tela do pai, da mãe e dar atenção para a criança. E esse é um brinquedo muito fácil que todo mundo consegue brincar. Esse brinquedo é um Tetris. Esse Tetris ele tem na versão online, que é no digital, ele fica caindo e as pecinhas vão girando. E também é um quebra-cabeça, também considerado como esse um quebra-cabeça, e a criança tem que montar. Parece simples, fácil, mas nós temos crianças que não têm esse desenvolvimento ainda adquirido, desenvolvido, eles não conseguem montar. Como também não conseguem fazer esse. Vamos testar esse? Dá tempo? Bora lá! E a partir de que idade eu posso começar a inserir isso? Coordenação motora, eu trabalho até com criança para coordenação motora para ela encaixar. Às vezes eu não uso a regra do jogo, mas o encaixe. Então, coordenação motora, desde 3, 4 aninhos, chegou na escola, a gente já pode trabalhar. Esse aqui é uma torre de equilíbrio, os próprios Legos, jogo de memória, porque trabalha atenção e memória das crianças. Esse daqui, Lucy, ele com 3 peças, você tem que fazer no mínimo 7 movimentos para consegui-lo. Com 4 peças, se eu colocar mais uma, você vai para 15 movimentos. A gente pode chegar com 15 peças até 32 mil movimentos. Meu Deus! É muito legal, né? Muito movimento. E ele tem apenas 2 regras. Você tem que transferir essa torre ou para esse pino ou para este pino, usando o movimento de uma peça por vez, só que a maior não pode ficar em cima da menor. Então, seria isso aqui, ó. Eu tenho que mudar a base. Eu já tenho uma habilidade, então eu já faço. É isso aí. Aqui. Tá. E algumas crianças não têm esse raciocínio lógico, não têm essa memória. E a gente trabalha isso. Isso aqui é uma resolução de problema. Isso aqui trabalha todos os conceitos matemáticos. E eu não posso fazer e colocar 2 peças Não, assim. E a maior não pode ficar em cima da menor. Sempre assim, isso. E nessa... assim. Isso. Esse é o mais simples, né?
Aí eu venho esse pra cá e esse pra cá. Olha, muito bem, lá, você já olha, conseguiu. gente, passei no teste. Isso é muito legal para fazer desafios com a família, em casa, quem consegue marcar tempo. Então, esses brinquedos são muito bons para o desenvolvimento da criança, além de a gente resolver um grande problema que nós estamos tendo de tela, de uso de celular. Como que eu escolho os brinquedos para o meu filho? Tem a faixa etária, né? Todos os brinquedos têm indicação de faixa etária por tamanho de peça, pela composição. Então, a gente tem qualidade aí que requer também nos brinquedos, mas principalmente esses de madeira que não tem perigo de cair, de quebrar, nada. E esses pedagógicos, eles são indicados aí para todas as crianças. Esse daqui, né? Muito comum, muito clássico. É muito comum e as crianças gostam muito, né? E dá para usar a criatividade muito. Todos eles trabalham todas as habilidades que a gente precisa, principalmente na escola. Esse aqui também é uma torre que a gente vai montando com a criança, de desafio, eles amam. E depois que a gente faz toda a torre sem deixar cair, a gente vai retirando as pecinhas. Então, é muito bacana. Trabalha as cores, ó, porque a criança, eu não tô pondo aqui, mas a criança tem que colocar as cores adequadas. E depois consiste em você tirar as peças sem derrubar a torre. Dalva de Rio Preto está perguntando, minha filha tem 3 anos, quais os brinquedos mais recomendados? Sempre tem que olhar para a faixa etária, mas Lego, essas pecinhas, né, peças encaixáveis, montáveis, quebra-cabeça e com poucas peças, né, Sim. nesse caso. E jogo da memória é muito bacana para trabalhar já nessa idade. Qual não é recomendado? Jogos que tem muito desafio cognitivo, então quebra-cabeça, se for com muitas peças, é muito desafio para a criança, né? Nessa idade, que tenha muita coordenação motora fina. Isso aqui, por exemplo, tem uma coordenação motora, mas ela consegue encaixar, por exemplo. Então, Sim. eu não vou desafiar tanto. Quando tem muita pinça, muito de pegar muito pequeno, ela ainda está numa idade que precisa de algo mais amplo. E aquela coisa, né? Levar a criança, sair um pouco da tela de celular, Exato. brincar um pouco com a criança. Você estava falando do quebra-cabeça, do jogo de memória, né? Que são jogos que você vai estar ali estimulando o raciocínio dessas crianças. Sim, sempre. E a Sociedade de Pediatria tem indicado, né? Tem recomendado por conta do uso da tela. Criança abaixo de 2 anos é 0 tela. 0 tela. Infelizmente, a gente sabe nós que não é isso que acontece, isso, né? Então, temos que cuidar. Exatamente. Né? Edilane, muito obrigada. Obrigada. Quero você aqui mais vezes trazendo mais dicas pra gente levar para as nossas crianças e, claro, sair um pouco desse mundo de tela, desse mundo de celular, tá? E desenvolver, né, todo o raciocínio. Com certeza. Obrigada, tá? Obrigada eu.